Os gastos do governo Lula anula tão como nativo. Superam a casa de 1,5 bilhão de reais. Mas os petistas o amam e ainda querem mais. Relógio de luxo de Lula e Janja custam mais de 70 mil reais. Mas os petistas o amam e ainda querem mais. Janja usa sapatos Hermes em um encanto de mais 8 mil reais. Mas os petistas amam Lula e ainda querem mais. Lula fica em suíte de luxo em Brasília, diária de 6 mil reais. Mas os petistas amam o pai dos pobres e ainda querem mais. Gasta 12 mil em hotel de luxo na Alemanha. Deve ser igual ao que um trabalhador ganha. Governo Lula se aproxima do último semestre com mais de 7,35 bilhões em gasto em viagens que para o Brasil riquezas não trazem. O pai dos pobres usa tênis 12 mil em Embanto, enquanto você tem de fazer crediário para comprar um tênis e custa alguns tentos. A Secom gastou quase 1 bilhão de reais em propagandas. Na televisão, no governo Lula 3, viajando de cruzeiro de aluguel de 350 milhões para a COP 2 trilhões. De impostos o pai dos pobres não é fraco, destrói sorrindo essa nação. Roubo de quase 6 milhões nas estatais e você ainda quer mais. Se não faz mais o L, vote em quem ama essa nação. Não faz mais o L, não vote em quem ama essa nação. Não faz mais o L, vote em quem ama essa nação. Não faz mais o L, vote em quem ama essa nação. Os gastos do governo Lula no cartão corporativo superam a casa de 1,5 bilhão de reais. Mas os petistas o amam e ainda querem mais. Relógio de luxo de Lula e Janja custou mais de 70 mil reais. Mas os petistas o amam e ainda querem mais. Janja usa sapatos Hermes em intento de mais 8 mil reais. Mas os petistas amam Lula e ainda querem mais. Lula fica em suíte de luxo em Brasília, diária de 6 mil reais. Mas os petistas amam o pai dos podres, ainda querem mais. Gasta 12 mil em hotel de luxo na Alemanha. Deve ser igual ao que um trabalhador ganha. Governo Lula se aproxima do último semestre com mais de 7,35 bilhões em gasto em viagens que para o Brasil
riquezas não trazem. O pai dos pobres usa tênis 12 mil em dentro, enquanto você tem de fazer crediário para comprar um tênis que custa alguns centos. A Secom gastou quase R$1 bilhão em propagandas, na televisão, no governo Lula 3, viajando de cruzeiro de aluguel de 350 milhões para a compra e 2 trilhões de impostos. O pai dos pobres não é fraco, destrói sorrindo essa nação. Rombo de quase 6 bilhões nas estatais e você ainda quer mais. Se não faz mais o L e vote em quem ama essa nação. Não faz mais o L, não vote em quem ama essa nação. Não faz mais o L, vote em quem ama essa nação. Não faz mais o L, vote em quem ama essa nação. Os gastos do governo Lula no cartão corporativo superam a casa de R$1,5 bilhão, mas os petistas o amam e ainda querem mais. Relógio de luxo de Lula e Janja piscam mais de R$70 mil, mas os petistas o amam e ainda querem mais. Janja usa sapatos Hermes e me dentro de mais R$8 mil, mas os petistas amam Lula e ainda querem mais. Lula fica suíte de luxo em Brasília, diária de R$6 mil, mas os petistas amam, o pai dos pobres ainda querem mais. Gasta 12 mil em hotel de luxo na Alemanha. Deve ser igual ao que um trabalhador ganha. Governo Lula se aproxima do último semestre com mais de 7,35 bilhões em gasto em viagens, que para o Brasil riquezas não trazem. O pai dos pobres usa tênis 12 mil e em vanto, enquanto você tem de fazer crediário para comprar um tênis que custa alguns centos. a Secom gastou quase R$1 bilhão em propagandas, Na televisão, no governo Lula 3, viajando de cruzeiro
Os gastos do governo Lula no cartão corporativo superem uma casa de R$1,5 bilhão. Mas os petistas o amam e ainda querem mais. Relógio de um eixo de Lula e já custam mais de R$70 mil. Mas os petistas o amam e ainda querem mais. Janja usa em sapatos, Hermes e me encanto de mais R$8 mil. Mas os petistas amam Lula e ainda querem mais. Lula fica em suíte de luz em Brasília, diária de R$6 mil. Mas os petistas amam o pai dos pobres, ainda querem mais. Gasta 12 mil em hotel de luxo na Alemanha. Deve ser igual ao que um trabalhador ganha. Governo Lula se aproxima do último e sempre estica mais de 7,35 bilhões em gasto em viagens, Que para o Brasil riquezas não trazem. o pai dos pobres usa tênis 12 mil em Liganto, enquanto você tem de fazer crediário para comprar um tênis que custa alguns centos. A Secom gastou quase R$1 bilhão em propagandas. Na televisão, no governo Lula 3, viajando de cruzeiro de aluguel de 350 milhões para a COP 2 trilhões em impostos. O pai dos pobres não é fraco, destrói sorrindo essa nação. Rombo de quase 6 bilhões nas estatais e você ainda quer mais. Se não faz mais o L, vote em quem ama essa nação. Não faz mais o L, vote em quem ama essa nação. Não faz mais o L, vote em quem ama essa nação. Não faz mais o L. Vote em quem ama
de 1,5 bilhão de reais. Mas os petistas o amam e ainda querem mais. Relógio de luxo de Lula e Janja custam mais de 70 mil reais. Mas os petistas o amam e ainda querem mais. Janja usa em sapatos Hermes em enfeite de mais 8 mil reais. Mas os petistas mamam Lula e ainda querem mais. Lula fica em suíte de luxo em Brasília, diária de 6 mil reais. Mas os petistas amam o pai dos pobres, ainda querem mais. Gasta 12 mil meio hotel de luxo na Alemanha. Deve ser igual ao que um trabalhador ganha. Governo Lula se aproxima do último semestre com mais de 7,35 bilhões em gasto em viagens. Que para o Brasil riquezas não trazem. O pai dos pobres usa tênis 12 mil, ele enfrenta. Enquanto você tem de fazer crediário para comprar um tênis. Que custa alguns centos. A Secom gastou quase 1 bilhão de reais em propagandas. Na televisão, no governo Lula 3, viajando de cruzeiro de aluguel. De 350 milhões para 4,2 trilhões de impostos. O pai dos pobres não é fraco, não destrói sorrindo essa nação. Rombo de quase 6 bilhões nas estatais e você ainda quer mais. Se não faz mais o L, vote em quem ama essa nação. Não faz mais o L, vote em quem ama essa nação. Não faz mais o L, vote em quem ama essa nação. Não faz mais o L, vote em quem ama essa nação. Os gastos do governo Lula no cartão tão coletivo superam a casa de 1,5 bilhão de reais. Mas os petistas o amam e ainda querem mais. Relógio de luxo de Lula e Janja pescam mais de 50 mil reais. Mas os petistas o amam e ainda querem mais. Janja usa sapatos e risa-me tanto de mais 8 mil reais. Mas os petistas amam Lula e ainda querem mais. Lula fica em suíte de luxo em Brasília, diária de 6 mil reais. Mas os petistas amam o pai dos pobres, ainda querem mais. Gasta 12 mil em hotel de luxo na Alemanha.
deve ser igual ao que um trabalhador ganha. Governo Lula se aproxima do último semestre com mais de 7,35 bilhões em gasto em viagens, que para o Brasil riquezas não trazem. O pai dos pobres usa tênis 12 mil em invento, enquanto você tem de fazer crediário para comprar um tênis que custa alguns centos. A Secom gastou quase R$1 bilhão, propagandas na televisão, no governo Lula 3, viajando de cruzeiro de aluguel de 350 milhões para a COP, 2 trilhões de impostos. O pai dos pobres não é fraco, não destrói sorrindo essa nação.